Olá, bem-vindos a mais um Conversas de Café. Hoje temos connosco diretamente do Brasil para Portugal, com a sua voz e o violão debaixo do braço, Paulinho Mosca. Olá. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco. Começo por lhe perguntar exatamente porquê Paulinho Mosca. De onde é que vem o nome? Bom, mosca é um inseto, né? Esse inseto que às vezes azucrina um pouco a vida da gente, mas quando eu era pequeno eu comecei a fazer teatro e um dos exercícios era imitar um animal, mas não podia repetir o animal do outro e todos os animais que eu pensava, alguém fazia. E quando eu subi no palco, alguém me disse, faz uma mosca. E eu fiz alguma careta que já nem lembro mais, mas que todos os amigos ficaram rindo. Então eu passei a ser chamado de Paulinho, da careta da mosca, do rosto de mosca. E como eu comecei a fazer música nessa escola, as primeiras canções tinham como torcedores nos festivais esses amigos que levantavam cartazes escrito mosca, mosca, mosca. Você vai aceitando. Depois eu descobri 3 coisas muito interessantes sobre a mosca. A primeira é que ela vive 24 horas ou 48 horas. Então ela tem uma urgência de vida que eu tenho também. Uma curiosidade assim de querer abraçar o mundo todo rápido. A outra coisa é que ela não tem memória. Uma mosca, por isso que ela pousa várias vezes no seu braço, mesmo que você afaste. Porque quando ela sai para o voo, ela esquece de onde ela veio, ela escolhe o melhor lugar de novo. A cada instante da vida dela, ela escolhe o melhor lugar. Eu também me identifico com isso. E por final, é a visão da mosca, né? O olho da mosca, ele é dividido em várias câmeras. É um olhar assim múltiplo. Ela consegue definir o espaço através da combinação de imagens muito parecidas com pequenas diferenças. Eu acho isso uma coisa maravilhosa em relação ao olhar. Isso me pareceu muito artístico. Eu me chamar mosca e ser urgente, desmemoriado, escolhendo sempre o melhor lugar e ao mesmo tempo com uma visão multitudo. É interessante como é que um inseto tão pequenino tem tantas características Exato. únicas e diferentes, não é? Eu fui descobrindo isso, né, com a vida. Exatamente. Pronto, e agora pergunto-lhe como é que surge a paixão pela música, pelos instrumentos, onde é que isso começa? Bom, eu sou caçula, né? Sou o último filho de 4 irmãos. Então, quando eu nasci, tinha um mundo na minha casa. Meus irmãos já escutavam música, já tocavam um violão, né? Então, eu sempre digo, a vida do caçula ela já nasce multidisciplinar. E eu tenho um irmão que tocava violão e eu reparava que as pessoas ficavam em volta dele. Eu fui me identificando com essa maneira de se expressar, porque eu era tímido, então cantar era uma maneira de dizer alguma coisa para um amigo, né, ou para uma paquera, ou para a vida, para celebrar um momento. Acho que eu fui gostando dessa socialização e também porque acho que na minha adolescência a rádio era dominada por uma música brasileira assim, de muita classe, né? De Caetano Veloso, de Djavan, de Gilberto Gil, de Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, Raul Seixas, Rita Lee. A gente não para, né, de falar nomes, então é difícil ser artista depois de uma geração tão forte, né? Mas de fato é que a paixão veio porque era tudo isso que envolvia a minha adolescência, né? A expressão e a vontade de ser como esses ídolos maravilhosos. Ok, certo. E o facto de ter um irmão que toca violão e o pai que é diretor de uma casa noturna no Rio de Janeiro é uma influência também por parte da família, não é? Que é uma família artística. Certamente, Meu irmão, ele tocava violão, chegou a compor umas canções dele que eu adorava, eu achava ele um excelente compositor. E ele entrava em festivais de escola, né, de música. Então eu tinha assim nele uma visão assim que eu me projetava bastante. Ele era o mais velho. Então, sim, teve uma influência grande dele. E meu pai me levava para ver alguns concertos que existiam lá no Pão de Açúcar, esse morro turístico. Meu pai foi diretor comercial de lá.
Então, desde pequeno, ele me levava e eu vi esses grandes ídolos. Vi Caetano, vi Gil, Ney Matogrosso, vi todas as bandas de rock dos anos 80, Paralamas do Sucesso, Barão, todos lá em cima do morro, porque meu pai me levava já desde os 13 anos, eu comecei a frequentar. Foi um privilégio e isso certamente também me fez desejar essa vida para mim. Foi encantador ver isso quando eu era bem jovem. Então, desde a música popular brasileira até ao pop rock, também vem dessas influências desses artistas? O porquê de ter escolhido este estilo de música? O Brasil já é uma mistura em si mesmo, né? São vários Brasis que se comunicam o tempo todo. E por isso a música brasileira é tão viva, porque tem muitas misturas novas acontecendo de modos diferentes. E eu sou um produto disso também, né? Eu sou apaixonado pelo samba-canção dos anos 50, assim, Lupicínio Rodrigues, Erivelto Martins, são compositores, né, da primeira metade do século. Adoro Tom Jobim, mas também gosto de rock, né? Adoro os Titãs, adoro os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Cazuza, né? São os príncipes da minha geração, né? Então, o próprio Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a carreira deles já é por si só camaleônica, né? Vão mudando de cores, são vários Brasis que aparecem na obra de um artista. Eu tenho um pouco dessa ambição, né? De alguma maneira levar a multiplicidade do Brasil para o mundo, porque eu acho que é a grande solução. A hora que a gente se misturar, as diferenças vão ser respeitadas, né? Uhum. E de todos os artistas com quem já cantou, colaborou, qual é que foi aquele que nem queria acreditar que estava a trabalhar com ele? Veja você, eu apresentei uma série de televisão durante 11 anos lá no Brasil, chamada Zumbido, na qual eu convido justamente cantautores, né, compositores que cantam, para conversar justamente sobre composição. E aí no final do programa eu canto uma canção do autor com ele. Então eu gravei 276 duetos em 11 anos, com um número gigante de ídolos, né? De Gilberto Gil a Milton Nascimento, passando por Francis Raime, Zé Ramalho, João Bosco, tantos mestres do samba, Ney Lopes, Elton Medeiros, Nelson Sargento, pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia tocar, mas que essa série me deu essa oportunidade. Depois as pessoas toda da minha geração que eu pude celebrar, e depois os novos, porque eu fiquei tanto tempo no ar, que eu consegui cruzar e receber artistas novos também. Então é difícil escolher um, né? Porque são muitos encontros. São muitos talentos. E às vezes muito surpreendentes, alguém que você não considerava, né, tão bom, te surpreende. E é muito lindo essa série. Ela foi, na verdade, a grande escola para mim, né? Aprender 276 canções para cantar junto com o autor foi um desafio muito grande que um jovem tomou há 15 anos atrás. Aqui, para além desta paixão pela música, pelos instrumentos, também nasce a paixão pelo teatro e pela representação. Em que momento da vida é que surge isso? Antes até da música profissional. Eu acho que quando eu saio da adolescência, meu sonho já era ser uma espécie de artista de circo. Porque é aquele que o domador, né, de leões, ele faz o truque dele, depois ele vem, se maquia e volta de palhaço, sabe? Eu sempre me imaginei assim, múltiplo. Eu nunca me vi exatamente como um ator, ou como um músico, ou como um cantor, ou como um fotógrafo, ou como um apresentador de série de televisão. Eu nunca tive esse objetivo assim na vida. Eu sempre quis ser circense. Eu queria ser um artista que, aos poucos, através das práticas, conseguisse desenvolver uma assinatura, né? Acho que Andy Warhol fez um pouco isso, né? De misturar coisas e encontrar uma assinatura. Acho que todo grande artista encontra uma assinatura. Eu não sei se eu encontrei, mas é o que eu procuro. Um jeito de que as coisas que eu faço juntas definam alguma coisa, pelo menos para mim.
Regressando ainda aqui um bocadinho à música, também escreveu uma canção com o GNR. Como é que é unir a cultura brasileira à portuguesa? Já que falava da diversidade, não é? Que isso é uma questão interessante. Eu acho que é sempre um desafio, né? Porque o Brasil é tão diverso que a América Latina, que está assim do lado, né? Não tem oceano nenhum, também existe muito pouca comunicação. Eu venho me dedicando já há quase 20 anos a esse cruzamento entre música latina e brasileira, fazendo curadoria de festivais, por conta de um encontro com um uruguaio chamado Jorge Drexler, que ganhou o Oscar de melhor canção há uns 5 anos atrás. E, enfim, ele me apresentou um pouco da América Latina, a Argentina, o Chile, até que eu conheci 80% dos países, viajando com séries de televisão, que eu faço misturando música e ciência. E foi tão maravilhoso que eu comecei a me dedicar muito a esse território sul-americano. Então, assim, minha energia foi toda para lá. Eu fiquei muito pouco dedicado a Portugal, né? Via muitos amigos vindo muito, mas eu vim menos, por conta desse abraço que eu dei na América Latina. Mas é claro, né, que chegar na Europa e poder falar a própria língua, eu, inclusive, esses shows que eu estou fazendo, eu vou usar 2 instrumentos, 2 violões. E esses 2 violões foram construídos por um bombeiro que apaga fogo e que, ao mesmo tempo, é luthier. Ele constrói instrumentos com as madeiras que ele pega do fogo que ele apaga. Já é lindo, né, a sua história, mas os instrumentos ficam muito bons, ele é muito bom luthier. E em 2018 a gente teve um incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. O nosso principal museu, com 10 mil itens, sarcófagos egípcios, ossos de dinossauros, enfim, um acervo gigante que queimou todo. Inclusive o prédio, que foi moradia da família imperial, quando Dom Pedro II era criança. Esse museu, esse bombeiro foi apagar o fogo desse museu e teve a ideia de fazer instrumentos com as madeiras de rescaldo do incêndio. Então nós formamos um grupo chamado Fênix e, através de muita burocracia, conseguimos a retirada das madeiras e ele fez os 2 violões que eu vou tocar hoje. Então, vir a Portugal, né, com esses violões, né, com toda essa história, tem um sentido muito profundo, sabe? Sim, torna tudo muito mais especial. Muito mais especial. Hoje vai ser o 4º show da turnê e os 3 primeiros foram muito emocionantes, porque os sentidos das letras, por exemplo, eles vão ganhando sentidos novos, sabe? Por conta de tudo isso, assim, de estar aqui com esses instrumentos, trazendo essa ideia da renovação. Essas madeiras, elas foram árvores, depois elas foram uma casa onde muita gente passou, onde esses 10 mil itens do mundo inteiro estavam ali, né, com as suas energias. E agora são 2 instrumentos musicais para fazer. Então, esses 200 anos vêm junto com os instrumentos, sabe? E me abraçam de um jeito muito diferente. Então, tem sido shows muito especiais e o fato de ser em Portugal eleva isso muito além do que já seria no Brasil, entendeu? Descreve a turnê por Portugal como emocionante. Há mais alguma coisa a acrescentar? Como é que tem sido a experiência? Maravilhosa, porque, veja bem, vocês aqui têm um padrão de educação, né, e de ética europeu, que a gente encontra no Uruguai, um pouco na Argentina, mas no Brasil é muito, muito difícil. Aqui eu só encontrei pessoas educadas, simpáticas, respeitosas, e eu andei bastante. Então é muito bom ver que é possível. O Brasil está num momento muito difícil, de muita polarização, né? Muita briga, então, e muita violência verbal, e, enfim, um governo difícil para todo mundo, uma situação difícil. Então é bom vir assim, respirar, né? Poder andar na rua tranquilo, pensar que você está num lugar onde as pessoas estão sendo
melhor respeitadas, né? Nenhum lugar é perfeito, nenhum povo é perfeito, mas é bom a gente ver a possibilidade, né? E aprender com o outro. Eu venho aqui para aprender, como sempre. Certo. E quais é que são as expectativas para a noite de hoje em Coimbra? As melhores, porque tudo tem melhorado, né? Desde que a gente chegou, a cada show eu sinto que melhora, não sei nem o que, mas que melhora, porque eu acho que vai acumulando essa relação que vai acontecendo entre pessoas, imagens, lugares, comida, hotéis, né? Eu estava com saudade, porque fiquei quase 2 anos em casa com a minha família, que foi uma todos delícia. Nós. Então, a gente está voltando devagar, né, com muita responsabilidade, mas é muito bom voltar, porque ali no meio da pandemia, por algum momento, a tristeza me convenceu de que talvez não voltasse, né? Pensei, será que não vai passar? Será que vai ser uma coisa em cima da outra? Então é bom saber que talvez não passe totalmente, mas que a gente consiga conviver e trabalhar. É muito importante, né? Trabalhar. Certo. Falava dos países da América Latina que os abraçou. Há algum deles que o marca mais, que sente que fica ali um bocadinho do seu coração também, para além do Brasil? Sim, o primeiro, o Uruguai. Uruguai. Foi uma experiência mágica, porque eu nunca tinha visitado nenhum país da América Latina. E viajava muito pelo Brasil em turnês, conhecia, adorava essa diversidade brasileira, adoro. Mas quando o Drexler me levou para o Uruguai, eu fui muito bem recebido lá. As pessoas gostaram muito da minha música, então fui muito às rádios, à televisão, veio muita imprensa. Houve um acontecimento muito interessante, eu já tinha 15 anos de carreira, então foi curioso estar num lugar que estava me conhecendo, recém-conhecendo. E aí as minhas canções começaram a tocar em português, então as pessoas diziam que isso era diferente. E depois eu vi que nem todo brasileiro consegue sair. E como o Uruguai foi a minha porta para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, depois eu fui ao Panamá, eu fui ao Peru, eu fui a Guatemala, a Costa Rica. É muito bom, né? Porque você vai conhecendo os hermanos, né? Chama de hermano, mas quando é que vai formar a família, né? E foi bom ver que eles se parecem muito com a gente, com os brasileiros, né? Porque tem a mesma origem, né? Indígena misturada com piratas europeus, com portugueses espanhóis brancos, né? Que sequestravam negros da África. Então essa miscigenação acontece em toda a América Latina. Logo tem os mesmos problemas também, né? Porque são ainda uma diferença social grande, ainda herança dessa colonização, né? Uma exploração e um desprezo aos povos primários, os indígenas, né? Maias, astecas e incas, e uma situação difícil de governo mesmo, né? Muito comum, assim, a América Latina tem mesma cara, né? Os mesmos problemas. A gente podia se unir para poder resolver esse problema como um grande continente. Eu acho que isso que falta ao Brasil, entender que eles não são adversários da Copa do Mundo, entendeu? Tinha que entender como um povo, assim, de um território, uma América Latina unida. Eu acho que a gente ia conseguir construir uma Europa futura, né? Um continente fortalecido, mas tem uma competição, assim. No final de contas estão todos no mesmo barco. Exato, né? E aí quando a gente atravessa e fala a mesma língua, esse barco vai ficando maior, né? Exato. É bonito, é bom, faz um bem. Aqui, voltando mais ou menos 10 anos atrás, como é que se sentiu quando o seu nome foi indicado para melhor cantor de música brasileira, em 2011? Foi. É uma premiação que tem todo ano. E eu nunca tinha sido indicado para nada. Na verdade, eu nunca ganhei nenhum prêmio, de nada. E essa foi uma indicação que eu fiquei feliz, porque eu fui indicado, se eu não me engano, com o Lulu Santos e com o Seu Jorge, que são 2 grandes cantores mesmo. Eu não me considero um grande cantor exatamente. Eu acho que eu aprendi a construir, com o jeito que eu toco no violão e do jeito que eu canto, um personagem, né?
Como Caetano, por exemplo, Caetano Veloso, ele não é um violonista tão bom quanto o Gil. O Gilberto Gil, ele toca violão muito bem, né? O Caetano, ele não é esse violonista, ele toca de um jeito que junto com a voz dele vira uma pedra preciosa. Eu não sou o Caetano, mas eu acho que eu sou desse time, né? Que o Caetano canta muito bem, inclusive, muito afinado e tal. Eu acho que eu construí alguma coisa com o jeito de tocar e o jeito de cantar, mais do que ser um cantor, né? Ou mesmo um virtuoso no instrumento. Acho que eu construí um personagem, né? Gosto dele, ele é divertido. Certo. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem, eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Pronto, estava agora a reparar no seu braço e queria perguntar se tem alguma história especial. Essa é uma das séries que eu apresentei. Essa chama Tu Casa És Mi Casa, uma série que mistura arte com ciência. É toda feita na América Latina. E a cada país que eu chego, foram 12, eu conheço 3 pessoas, um compositor de canções como eu, um artista gráfico, pode ser um pintor, mas que saiba desenhar, e um cientista. E a partir da ideia desse cientista, do trabalho dele, eu tenho 3, 4 dias para compor uma canção inspirada na ideia científica, e o desenhista local tem que estabelecer um ícone que também represente a ideia científica e a canção, e o país, e a assinatura dele. Então eu fiz um bracelete com 12 países, 12 canções, Exato. 12 ideias científicas que melhorariam nossa vida. No Brasil passa na HBO Max, mas aqui na Europa acho que não estreou ainda. Chama-se Tu Casa És Mi Casa, que é o contrário do Mi Casa És Tu Casa, quando você recebe, você é anfitrião, né? Mas não, como sou eu indo nos países vizinhos para roubar a ideia, né, dos cientistas e compor canções, o nome é Tu Casa És Mi Casa. E para terminar, pergunto-lhe o que é que ainda falta fazer ao Paulinho Mosca? Poxa, tanta coisa. Quanto mais se vive, mais se aprende que é tudo tão maior e tudo tão além. Nunca se chega na metade, sabe? A sensação é essa. Nunca se cruza a metade, porque é sempre além, né? É sempre infinito. Há Tudo. sempre mais para descobrir, Há para sempre fazer, mais, para conquistar. Quanto mais se aprende, né, mais aprende que é preciso aprender mais. E que o conhecimento é infinito. Infinito. E nem adianta querer saber tudo, porque não vai, né? Então você tem que encontrar um equilíbrio, né, nessa onda. Mas é muito bonito. E como é sempre mais, você tem que melhorar-se da maneira que conseguir, né? Sim. É isso. Muito obrigada, Mosca. Obrigada. Eu que agradeço. Na minha a gente comeu um pernil, Ok. Pedro do pernil. Pedro do pernil é isso? Deve ser. Eu não como carne. Que Já há algum ótimo. tempo. Engraçado, eu tô também com muito pouca carne vermelha. Ok, boa. Aqui em Portugal eu Pois, saí desleixou-se. completamente. Eu Já estás a trabalho gravar? para poder ter férias gastronômicas, né? Então aqui eu abri um pouco. Eu também não bebia álcool desde o dia 3 de março. E aqui tomei um chopp ontem e outro anteontem para comemorar os shows. Faz bem. Acho que a gente faz dieta para às vezes, né, se permitir Se alguma permitir, coisa. exatamente. Para estudantes. Eu nem pensava em mim, somente nela.